Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Bom, como vocês sabem, aqui o caso é comentado e hoje nós vamos falar sobre o caso da família Costa, mais especificamente sobre a Giovana Costa. É claro que a Dreisa vai me ajudar a contar esse caso para vocês. Inclusive, Dreisa, você quer começar contando um pouquinho sobre a Giovana? Então, Bruno, a Giovana, né, era uma garota de 13 anos, uma garota, assim, feliz, contente, sempre ali com as amiguinhas, morava numa cidade do interior de São Paulo, em Jacareí. Gostava muito de fazer aqueles vídeos curtos, né, com as amigas e tal. Então, ela tava, assim, na melhor época da vida dela, né, na adolescência, e gostava muito de estar junto com as amigas fazendo esse tipo de vídeo. Aquela época que a gente fala que é a aborrecência, né? Entre Sim, a infância e a adolescência. sim. E, Odreisa, como que era a relação dela com o pai e com a mãe dela? Você sabe me dizer? Então, ela com o pai e a mãe tinha uma relação muito boa. Apesar da mãe trabalhar fora, a mãe dela, a dona Ana Lúcia, né, trabalhava em Pindamonhangaba, então ela ficava durante a semana fora de casa. E o pai era um excelente pai, e cuidava dela e do irmão Gabriel, mais velho, de 19 anos. Então o pai estava sempre ali cuidando, até porque o pai dela fazia bico. Então assim, ele não tinha um trabalho assim certo. Ele trabalhava um pouco aqui, um pouco ali, mas nada assim. Ele estava meio que desempregado, Sim, fazendo alguns trabalhos avulsos. por isso que a dona Lúcia tinha que sustentar a casa. Sim, desculpa te interromper, inclusive, é que a gente tem algumas pessoas que assistem a gente de Portugal e bico em Portugal é outra coisa. Estamos falando de trabalhos avulsos, né, Ah, tá. pessoal? Quem é do Brasil já deve saber também que bico em Portugal é outra coisa. E para os portugueses, estamos falando de trabalhos avulsos, né? Não é Sim, nada demais. não. Então, e aí ela tinha uma relação muito boa com o pai, né? E ela tinha também um outro irmão que já era casado, Sim, né? tinha um irmão que era casado, então não estava ali na mesma casa. Então ali ficava o Sidney, o Gabriel e a Giovana. Só que o pai pegava bastante no pé dela por conta de celular, né? Hoje em dia a gente pega no pé dos filhos por conta de celular, porque se deixar ele fica o dia todo no celular, isso não é legal. Mas ela estava sempre ali, querendo gravar um vídeo ou outro. Aquelas coisas de adolescente, né? Sim, pelo jeito ela sonhava em se tornar uma criadora de conteúdo, né? Uma Sim, influenciadora ali da região dela, né? toda adolescente eu acho que pensa um pouquinho assim, porque Sim. fica, né, olhando as outras e tal. Pega de exemplo. E o que eu acho interessante nesse caso é que o casamento da dona Ana Lúcia, Ana né, Lúcia. com o seu Sidney, já tinha 25 anos, né, que eles Isso. estavam juntos. Fazia 26, né, vinte e exatamente. seis E quando ela começou a se relacionar com o Sidney, né, ele tinha alguns probleminhas, né? Sim, na verdade, eles se conheceram numa circunstância nada legal. O Sidney, ele estava envolvido com aquele tipo de substância que vocês sabem, Abuso de né? entorpecentes. E então ela foi ali como se estivesse resgatando ele daquela vida. Então ele se agarrou nisso, os dois se conheceram, se envolveram e resolveram se Eu casar. acredito que ela gostava muito dele. Sim, ela gostava demais, porque ela ajudou ele a sair daquela vida e aceitava ainda ele nem trabalhar, né? Porque um homem, né? Um homem que é Dono chefe de de casa. família, chefe de família, não trazer o sustento e ter que a mulher fazer o papel de homem é complicado, tem que gostar Inverte um muito. pouco os papéis, É, né? eu Já acho que sai do convencional, digamos sim. assim. Aí eu acho que tem que gostar muito. Apesar de que ele ainda ajudava no cuidar dos filhos, Sim. mas eu acho isso meio, né? Fica ao contrário, ela Sim. trazia o sustento para casa enquanto ele cuidava das crianças, né? Meio que inverte os papéis. Isso é estranho, mas hoje em dia até que acontece bastante, eu acho, viu, Hoje em Dreisa? dia tá tudo meio O de mundo ponta tá meio cabeça. virado. Sim, Mas assim, o bom é que ele tinha uma relação boa com os filhos, né? E isso facilitava com que a dona Ana Lúcia pudesse trabalhar fora, porque ele cuidava ali das crianças de uma forma muito legal até, né? sim, ele estava sempre presente, pegava no pé no que precisava. A Giovana ia para o colégio, então tava tudo certo, né? Até E então. ela ia bem no colégio, Dreisa? Sim, ela gostava, ela não perdia a aula, até porque eu vejo é como o meu filho, né? Eles gostam, não é tanto de estudar, eu acho que é mais de ver os amigos, né? Então estão sempre ali, não falta as aulas, tá sempre comparecendo ao colégio, então assim, A escola acaba sendo um clubinho, né? O clubinho é, dos amigos ali, todo mundo sim. se diverte e Ainda tudo mais uma mais. cidade assim do interior, né? Todo mundo conhece todo mundo. O bairro que eles moravam ali era um bairro pequeno, então. E pelo que eu li também, o Sidney ele tinha um pouco de ciúmes da relação entre a Ana Lúcia e a Giovana, né? Porque como ela já ficava um tempo fora de casa, quando ela chegava,
ele queria que ela ficasse dedicada a ele. E na verdade ela queria era matar a saudade da filha. Ela dava muita atenção a Giovanna, até porque é a filha mais nova, né? Então fica ali meio que atendendo mais às necessidades da Giovanna e o Sidney Sim. não gostava tanto disso. Isso acontece muito hoje em dia. A gente sabe de vários pais que sentem ciúmes da mãe com os filhos, né? Sim. Parece que isso é algo que está acontecendo com mais frequência nos dias de hoje. Sim, com certeza. Então, assim, esse era o panorama geral daquela casa. O seu Sidney cuidava da Giovanna e do Gabriel. O Gabriel, pessoal, ele já estava com 18 para 19 anos. 19 anos já. 19 anos. Ele estava, inclusive, fazendo ali a sua função no exército, né? Que todos nós temos que fazer. Nós, meninos, eu digo, a gente tem que passar ali pela reservista, né? É um documento muito importante pra gente. A vida seguia com a maior normalidade possível até chegar no dia 20 de Maio de 2022, né? Foi quando Sim. Aconteceu o seguinte. De repente, no dia 20, o Sidney se dá conta de que a Giovanna estava desaparecida. Ele disse que ela tinha tomado o café da manhã, era por volta de umas 10 ou 10h30, e falou que ia sair. Aí ele perguntou, aonde você vai, Giovanna? Ela falou, eu vou ali, eu já volto. E aí ele falou, mas você vai ali, aonde? Mas ele ficou meio assim com dúvidas, né? Ela falou, não, eu volto logo. E nisso ele já ficou preocupado, porque ela saiu e demorou ali até umas 11h30, acho que não teria voltado ainda. E aí foi que ele ficou preocupado, porque ele pensou que tivesse acontecido alguma coisa com a Se Giovanna. for ver, é um período curto pra ele se preocupar, né? Então, é aí que tá, mas vocês vão entender um pouquinho depois lá na frente. Mas ele ficou super preocupado ela ter desaparecido em tão pouco tempo, né? Sendo que era uma menina que sempre estava na casa das amigas, sempre estava ali na vizinhança, poderia ter ido em qualquer outro lugar e fazia pouco tempo que ela tinha desaparecido. Para ele estar Sim. tão preocupado assim, a ponto de começar a ligar para dona Ana Lúcia. Ele começou a ligar pra ela e ela não podia atender o telefone porque ela tava no trabalho, né? Sim, ela não poderia atender, porque lá na fábrica onde ela trabalhava, em Pindamonhangaba, ela só poderia atender telefone na parte do intervalo do serviço. Que foi quando ela atendeu e ele disse para ela que a Giovanna estava desaparecida. E foi aí que a dona Ana Lúcia falou, mas ela deve voltar logo, se ela não voltar daqui a pouco, até 8 da noite ainda tem tempo, porque a gente sabe que ela sempre está na casa das amigas, pode estar gravando algum vídeo, deve ter levado as maquiagens dela. Então a dona Ana Lúcia não ficou tão preocupada assim, né? Mas mesmo assim ela resolveu vir para casa, né? Sim, ela resolveu voltar pra ver o que estava acontecendo, porque o Sidney demonstrou muita preocupação, uma preocupação assim desacerbada pelo período que a menina estava fora. É claro que assim, a gente não sabe o que tinha acontecido ali de manhã, né? E a dona Ana Lúcia pensou a mesma coisa. Talvez o pai tivesse discutido com a filha e por isso ele estivesse preocupado, tipo, tive uma discussão aqui com a minha filha, ela saiu de casa, ainda não voltou, pode ter acontecido algo, às vezes ela fugiu. Então, assim, passa várias coisas pela cabeça da pessoa neste momento, porque ela não sabe qual que é o contexto daquele desaparecimento. Então, embora ela não tivesse tão preocupada naquele momento, pelo curto período de tempo que a Giovanna estava fora, ela pensou, né, que talvez pudesse ter algo a mais e que seria melhor ela retornar para casa para entender o que estava acontecendo. Sim, porque ela viu que ele estava realmente muito preocupado. E nesse meio tempo, nessa parte da manhã, onde aconteceu o ocorrido dele ter ligado para ela para falar, o Gabriel não estava na casa, porque o Gabriel tinha saído, né, para ir buscar a reservista. Para buscar a reservista que tinha ficado pronto, que como eu acabei de falar para vocês, é um documento muito importante. Então, era um documento importante, ele precisava buscar naquele dia, e ele também não pensou que a sua irmã pudesse desaparecer em um tão curto período de tempo. Aí, como ele ia buscar reservista, o pai dele já tinha falado para ele aproveitar e passar em algum depósito de construção, pegar algum tipo de material que ele ia usar numa obra. Porque Sim. o pai dele fazia esse tipo de trabalho, né? Era os trabalhos esporádicos, né? Ele era ajudante de pedreiro. Então assim, ele sempre estava fazendo uma coisinha aqui, outra coisa ali. E quando ele chegou, ele percebeu que o pai dele estava fazendo uma obra ali próximo do quarto dele. Sim. Ele disse que ia fazer uma pilastra. Ele falou assim que ele estava fazendo uma pilastra que a mãe dele tinha pedido e ele tinha que deixar pronta antes que a mãe Sim. chegasse, porque senão ela ia ficar brava e tal. E ele, tudo bem, ele era meio desligado, ele gostava muito de... Você tem um filho assim, né? Que é tenho. desligado. Sabe esses meninos adolescentes que Sim. ficam jogando online? Aí fica falando lá, sei lá com quem, 500 pessoas ali, que às vezes você acha que tá falando com você e não é com você, tá falando lá online com alguém no jogo.
Então o Gabriel, ele era esse tipo de menino, de adolescente. Gostava muito de jogos online, ficava mais na dele. Ele até percebeu depois que a pilastra não tava ali, né? Mas ele também não perguntou nada. Não, ele Ele não falou, perguntava. acho que meu pai desistiu, sei lá, enfim. Não se interessou pelo que estava acontecendo ali e tanto faz pra ele. O que ele queria era jogar os jogos dele, ficar na dele e boa. Só que isso, pessoal, vai ser um problema lá na frente e vocês vão entender o porquê. Bom, vamos avançar um pouquinho no tempo e chegar no momento que a dona Ana Lúcia chega em Sim. casa. Quando ela chegou, o Sidney estava esperando ela com uma cerveja. E estava esperando ela com uma cerveja na mão e deu pra ela, né? E falou pra ela, se prepara. E ela ficou já meio assim, né? Ainda disse O que pra é muito ele. estranho. Porque, tipo assim, imagina, você chega, tá? Falaram que a sua filha desapareceu. Sim. Eu te entrego uma cerveja e falo, se prepara. Então, Tipo assim, pra mim, é uma situação um pouco pitoresca. Me parece uma encenação, um teatro, tipo, se prepara. Mas se prepara pra quê? então, Tipo, ela como ficou, assim? na verdade, com a pulga atrás da orelha. Até então, ela não tava assim, ela tava preocupada, mas não tanto. Porque ela falou, não, vamos dar um tempo, até umas 8 da noite ela vai aparecer. Já tinha ido na casa de algumas amigas e tal, pra saber sobre a Giovana. Mas foi aí que a dona Ana Lúcia ficou muito preocupada. Foi quando ela entrou no quarto da Giovana e viu o celular lá. O celular e as maquiagens. O celular, por si só, não era assim um sinal tão grave, porque o celular dela tava com um probleminha no conector. Sim. Então, não estava carregando, tanto que o celular estava desligado. E ela até pensou, o celular está desligado por causa do problema do conector. Ela achou estranho a Giovana não ter levado o aparelho e Sim. tentado carregar nesse período, porque ela era muito grudada nesse celular, como vocês devem imaginar, né? Todo mundo hoje, o celular é uma extensão do próprio corpo. Fica ali grudado Sim. na mão. Mas ela pensou, às vezes ela quis deixar o celular por aqui, porque, né, não tá carregando. Só que as maquiagens eram um ponto muito preocupante, porque se ela tivesse com alguma amiga, ela teria levado as maquiagens para ela se maquiar e fazer os vídeos que ela costumava fazer para internet. Então ela não sairia sem o celular e sem as maquiagens. Foi aí que ela ficou muito, muito preocupada, porque, nossa, a Giovana saiu, não levou o celular e não levou as maquiagens. Aí foi quando ela começou a procurar ali na redondeza, um pouco mais, e aí começou alguns rumores, né? Porque o que acontece? Cidade pequena, né? Você sabe como que é, esses bairros, o pessoal gosta de falar, né? Então vieram vários assuntos assim que falaram. Até teve um episódio ali que comentaram sobre uma live que a Giovana estava fazendo. E que nessa live aparece uma pessoa, né? Um homem que estava sem a parte Sem de roupa. baixo. Sem a parte de baixo da roupa. Pessoal, pelo que eu entendi, a live era uma live dupla. É como assim, vamos supor, eu quero fazer uma live com a Dresa. Eu tô lá no meu aplicativo, eu convido ela para essa live, a tela se divide em duas. É como se fosse uma chamada de vídeo transmitida. Ela na Sim. casa dela, eu na minha. E aconteceu isso. Essa live com essa pessoa que estava convidada. E a hora que abriu a câmera dela ali na chamada de vídeo, ela tava sem roupa. Ela não, né? No caso, ele era um homem que tava Isso, sem roupa. sem a parte de baixo. Sim. Mas diz que na hora já foi fechada essa live, ela não sabia, né, do que estava acontecendo e tal. E Mas ela até bloqueou esse usuário, né? isso, porque a mãe dela e o pai dela já pegavam no pé por conta disso, né? Dessa questão do celular, dos vídeos e tal, que ela gostava de fazer. Aí começaram vários rumores, aí veio essa história, aí daqui a pouco falaram que viram ela na garupa de uma moto com um cara. E por aí foi surgindo vários boatos. Vários boatos, só que nada se confirmava. E assim, chegaram a inventar coisas, falaram que ela era uma menina que tinha o costume já de sair com homens mais velhos, que provavelmente ela já deveria até estar grávida. E assim, foi um rumor atrás do outro. A gente sabe, né? As pessoas adoram falar mal do terceiro. A dona Ana Lúcia ficou muito preocupada. E ela rebatia tudo, né? Porque ela Sim. sabia da índole da filha dela. Sim, e já tinham várias pessoas ali na busca, né, pela Giovana, mas ela foi Sim. até a delegacia. E aí ela começou a já querer que já fossem procurar Só ela. que eles não quiseram registrar o boletim, né, Não de que- ocorrência. Mas diz que não pode, né? Tem que, a partir do momento que a pessoa tá desaparecida, que você for lá da... Sim. Eles são obrigados, né? Mas eles queriam esperar um tempo acreditando que a Giovana pudesse voltar. A dona Ana Na Lúcia... verdade, eles não deram muita trela pra dona Ana Lúcia, né? Não. Porque eu acho que esse caso de adolescente sair de casa, fazer aquela graça, porque tem alguns que fazem por graça. Tem. Daqui a pouco volta, então eu acho que deve ter muito esse tipo de... Como que fala? De caso acontecendo. Quando a pessoa vai dar queixa, esse tipo de queixa Sim, em denúncia. delegacia,
Então eles não ficam dando tanta bola por conta disso. Por isso não deram tanta bola para dona Ana Só Lúcia. que nesse caso não era o que estava acontecendo. Ela não tinha fugido, ela não estava de graça. Então a Ana Lúcia queria que iniciasse essas buscas. E aí ela resolveu procurar a TV, porque ela Sim. falou: olha, vou fazer esse caso ganhar a mídia, porque ganhando a mídia eu tenho certeza Que eles que a vão fazer polícia alguma vai se mexer. E foi dito e feito. Ela foi até o canal de TV, conseguiu ali cobertura pro desaparecimento da filha dela e aí a coisa funcionou, tá? Começaram a buscar pela filha dela, a polícia se envolveu, o marido dela também, o seu Sidney, apareceu na TV várias e várias vezes, Sim. pedindo pelo retorno seguro da Eles Giovana, iam até com cartazes, tanto o Sim. Sidney, a dona Ana Lúcia. o O Gabriel. Gabriel, na verdade, ficava mais dentro da casa. Por quê? Porque ela pedia pro Gabriel ficar na casa, porque caso a Giovana voltasse, Sim. aparecesse. Então, quem estava sempre ali nas buscas era o Sidney e era a dona Ana Lúcia. E a dona Ana Lúcia, qualquer informação que chegava que a Giovana poderia estar em tal lugar, ela estava lá. Ela E corria atrás. todo dia ela estava na delegacia. Todo dia ela batia ponto mesmo na delegacia para saber sobre as investigações, se tinha algum novo fato do caso. Só que a polícia ela estava meio que perdida até que chegou uma informação de uma testemunha anônima, tá? Alguém foi lá e disse que tinha visto o seu Sidney no dia do desaparecimento da Giovana levando alguns entulhos até um terreno baldio. Sim. E olha só, gente, e nisso já se passaram quantos dias, Bruno? Sim, já tinha se passado 20 dias. 20 dias. A dona Ana Lúcia, assim, tava desesperada, desesperada mesmo. Até chegar essa informação. E aí a polícia resolveu revistar a casa novamente. Eles já tinham entrado na casa para procurar pela Giovana, né? Não tinham encontrado nada. E aí eles voltaram na casa para fazer uma nova revista. Sim, e nesse dia que eles voltaram foi porque, como essa testemunha anônima, né, que denúncia anônima, falou sobre essa reforma que ele tinha jogado, Levado né, entulho. esse entulho, então queriam saber se ele não estava trabalhando fora. Ele tinha feito algum tipo de reforma dentro da casa. Foi aí que eles entraram para procurar. E nisso tinha muita gente na porta da casa da Giovana, inclusive até o pessoal, a equipe de televisão. Então a polícia entrou, fez com que os pais entrassem na casa, fechassem a porta e começaram a busca dentro da casa da Giovana. Procurando uma reforma, alguma coisa nova que tivesse por ali, né? Só que assim, aparentemente eles não encontravam nada. Até que um policial foi até ali o quintal da casa. Pessoal, parece que é meio que uma lateral Era ali uma da casa casa. pequena de 4 cômodos, É, né, Bruno? Então, Só que era a lateral ali próximo do quarto do Gabriel, né? Perto Sim. da janela. E aí eles perceberam que ali tinha um concreto novo no chão. mais E é muito fresco. estranho que eles não tenham percebido isso antes, porque eles chegaram a entrar na casa logo ali próximo de quando foi feita essa reforma. Sim. E eles não perceberam que tinha um concreto novo ali no chão. Tudo bem que era uma área ali meio fora da residência, mas se eles revistaram a casa, eles não tiveram esse cuidado de verificar que ali tinha um concreto novo. Isso ficou muito estranho, né? Porque, na verdade, como o pai e a mãe estavam tão desesperados, não passou pela cabeça deles que poderiam. A filha tá dentro da própria casa. Sim. Acredito que foi uma falha da polícia, sim, porque a gente sabe que tem inúmeros casos sobre. Nossa, vocês. Sempre envolve a família. A maioria das vezes, quando desaparece alguma pessoa assim, ou morre, tem um familiar envolvido, viu? São poucos os casos que não tem. Sim. E assim, quando eles descobriram essa parte aí do concreto novo, eles já começaram a quebrar ali pra ver o que tinha embaixo. Foi quando ele começou a bater e se soltou um pedaço do concreto. Sim. E ele já viu o cabelo da E Giovana. um pedaço do joelho. Sim. E o cheiro estava assim, bem forte mesmo. Pior, você imagina, a mãe da Giovana, que tava super desesperada, tava ali o tempo todo. E isso, pessoal, é muito complicado, porque todas as pessoas que estavam ali ao redor passaram a pensar o quê? Bom, a família estava convivendo com o corpo dela enterrado dentro da própria casa, a família é Se culpada. tornou suspeita, né? Todos. Né? Só que, a partir do momento ali que abriu o buraco, a dona Ana Lúcia escutou o seu Sidney falar o seguinte: putz, eu fiz merda. Isso. E isso já denunciava que ele estava diretamente envolvido no desaparecimento da Giovana, porque o semblante dele mudou. E essa frase emblemática do putz,
eu fiz merda, denunciava totalmente que ele era culpado pelo que estava acontecendo ali. Tanto que a dona Ana Lúcia teve uma reação assim muito Sim, a dona Ana Lúcia, ela ficou assim, fora de fora si, do eixo. fora de si mesmo, porque você imagina, é uma filha dela, uma filha querida, tava ali o tempo todo e ela não ter percebido. A primeira reação dela foi o quê? Pegar um objeto cortante. Sim, e ela disse, eu vou acabar com a vida dele. Eu vou porque isso não se faz. Foi quando a polícia tentou deter ela tal, e ela passou mal, né? Sim, ela teve que ser levada para o hospital, deram bastante Ela foi medicamento para ela se dopada. acalmar. Sim. E enquanto isso, o seu Sidney e o Gabriel foram encaminhados para a delegacia. Isso, e como tava todo o pessoal ali em volta da casa da Giovana, tinha equipe de televisão, foi muito difícil eles conseguirem sair da casa. Sim, eles tiveram que subir no teto da viatura, assim, porque Isso. a população queria pegar o Sidney e o Gabriel. E até a dona Ana Isso, Lúcia. porque pra eles a família toda estava Tava envolvida, envolvida. né? Porque como vai saber? Não tem como saber, né? Até aquele momento todos eram suspeitos. Só que logo que chegou na delegacia, o Sidney já confessou. Ele falou que na noite anterior ele estava muito nervoso porque ele tinha usado alguns entorpecentes, ele estava assim fora de si. A Giovana estava ali meio que atormentando o juízo dele. A versão dele é que ele queria que ela dormisse. Sim. Eu acho assim que ele já deveria estar num estado bem avançado de ter usado algum tipo de substância. Tava já fora de si. E como a Giovana ficava acordada até tarde, em celular, esse tipo de coisa, ele queria que ela dormisse porque ele queria continuar usando, né? E foi aí Sim. que houve essa discussão. E nessa discussão, ele estava fora de si e acabou fazendo Sim. uma besteira. Ele disse que fez uma besteira, que ele pegou ela pro pescoço ali, deu uma chave de braço nela. E nesse momento ela perdeu a vida, ele colocou ela na cama e deixou ela ali. Só que haviam muitos boatos e a polícia desconfiava que talvez tivesse algum tipo ali de abuso íntimo. Então, aquele corpo precisava passar por perícia, precisava sair o resultado da autópsia para saber o que realmente tinha acontecido. E quando os resultados voltaram, pelo menos assim, graças a Deus, ficou comprovado que a menina não foi tocada. É porque, na verdade, naquela altura já tinham outros boatos. Ah, é porque a Giovana estava grávida, o pai descobriu e fez isso. Ah, é porque ele poderia ter encostado nela. Então surgiu vários boatos sobre Sim. o acontecimento. Como ela ficava muito tempo com o pai porque a mãe trabalhava, né? As pessoas acreditavam até que ela já tivesse um relacionamento com o pai, né? Então, assim, era bizarro o que as pessoas estavam falando. Eu acho que as pessoas, a partir do momento, assim, que descobrem esse tipo de coisa, elas não têm filtro, elas falam muita abobrinha. Sim. E elas esquecem que ali tem uma família, tem pessoas, tem sentimentos envolvidos, e isso é muito bizarro, né? Sim, e tem até outros boatos, no caso, que a Giovana poderia ter visto alguma coisa do pai. Visto ele usando algum tipo Sim, de entorpecente. por isso contaria pra mãe. Ou também algum caso de traição, porque parece que ele teve alguns episódios Ele era meio galinha, que né? ele traiu a dona Ana Lúcia. Então, assim, aquela situação era totalmente, assim, nova para todos ali, justamente porque o Sidney era um bom pai, ninguém acreditava que ele faria algo do tipo, e muitos rumores surgiram, a polícia precisava descobrir o que realmente tinha acontecido. Eles descobriram através ali do exame, né, pós-mortem, que a menina não tinha sido tocada. A motivação, pessoal, desse crime ficou muito, assim, sem resposta, Ficou porque perdida no ar, né? o que o Sidney disse poderia ser verdade, poderia não ser verdade. De qualquer forma, ele teve ali um surto, tirou a vida da menina, deixou ela na cama durante a noite. E o Gabriel, ele se tornou suspeito porque como que ele não teria visto Nada que disso. isso aconteceu? Entendeu? E além de tudo isso, em um dos depoimentos dele, ele disse que chegou a tomar café da manhã com a Sim. irmã. Como ele era bem desligado, né? Então passou tipo mais de 20 dias. O menino era desligado. Ele vai lembrar se tomou café da manhã naquele dia com ela ou não. Acaba que fica em dúvida, a gente entende isso. Sim. Mas o fato é que ele disse que viu ela dormindo, né, na noite do Sim. dia 19. Provavelmente ela já estava sem vida nesse momento. Viu ela dormindo na cama e foi que o Sidney acabou contando, né, que ele
Depois Tirou a do que vida dela e deixou ela aconteceu, na ele caminha. colocou ela na cama. Porque ele não queria abrir o buraco naquele horário, porque ia chamar a atenção dos E por conta vizinhos. do Gabriel. Então, no dia que o Gabriel foi buscar a reservista e ele pediu para comprar aquele material, Acabou foi dando tudo quando certo, ele né? conseguiu esconder o corpo da Giovana. Porque ele teria tempo ali, né, pra poder fazer tudo que ele precisava fazer, esconder certinho o corpo e se livrar E o desse Gabriel não crime. percebeu nada. E só que um detalhe, né? Depois de tudo, né, que foi descoberto, a família conta que o cachorro da família latia desesperadamente para a parede onde a Giovana estava. Sim. E ninguém percebeu, porque eles estavam assim tão desesperados por procurar a Giovana A para esperança fora. era que encontrasse ela com vida, né? Ninguém imaginava que ela ia estar enterrada no E quintal. porque a dona Ana Lúcia nunca ia suspeitar do pai, que era um ótimo Sim. pai, que cuidava bem dos filhos, né? Ele tinha esses problemas com esse tipo de substância, mas com os filhos ele sempre estava ali cuidando, tal. Eu sei que depois da investigação acabaram conseguindo inocentar o Gabriel, tirar ele aí dessa equação do crime, né? E ele foi libertado. Só que nisso ele ficou 30 dias preso. E a defesa do seu Sidney não fez nada pra soltar o menino mais cedo. Aliás, muito pelo contrário, eles estavam tentando jogar a culpa no menino, né? Ou seja, belo pai, tirou a vida da filha Sim. e queria que o filho ficasse preso no lugar dele. A defesa usou isso, né, essa tática aí de colocar o Gabriel sempre na cena, por quê? Porque aí deixaria todo mundo em dúvida, né? E tiraria ali a culpa do Tiraria o Sidney. foco do Sidney, né? pra- Eles tentaram fazer isso depois também no processo, porque justamente o que acontece, se ou como era um processo, um julgamento com júri popular, se houvesse dúvida na dúvida, a gente absolve. Sim. Então, durante o julgamento, que a gente vai falar daqui a pouquinho, eles bateram muito nessa tecla de tentar colocar o Gabriel na cena do crime. Então, pessoal, por conta da complexidade desse caso, o julgamento acabou demorando um pouco para acontecer. Foi um julgamento rápido, não levou vários dias para esse caso ser julgado. Até porque não tinha muita testemunha, né? Não tinha muita testemunha e as provas eram assim bem irrefutáveis. Só que demorou muito para isso acontecer, porque teve uma investigação, né? O Sidney teve direito à ampla defesa, então demorou para acontecer e acabou que aconteceu só agora em março o julgamento desse caso, em março de 2024, mais especificamente no dia 20 de março. E aí o que que deu? Como eu estava falando para vocês, a defesa do seu Sidney tentou a todo momento incluir o Gabriel na cena do crime, para deixar os jurados confusos e na dúvida a gente absolve. Ele teria ali uma chance de sair desse emaranhado aí que ele se enfiou, né? Sim, e durante o julgamento, o Sidney se mantém calado, ele não fala nada, não responde nenhum tipo de pergunta, ele ficou o tempo inteiro sem falar nada. E tudo bem, ele tá no direito dele, ele tem o direito de ficar calado, só que isso traz um problema muito grande para todos nós, porque a gente não consegue saber o que exatamente aconteceu Qual no o dia, motivo, né? qual o motivo e o que exatamente aconteceu no dia da morte da Giovana. A gente tem que ficar com aquela primeira declaração dele, de que eles acabaram brigando, ele tinha utilizado algumas substâncias ilícitas e acabou tirando a vida dela. Então, ficou assim, dessa forma, não teve nenhuma outra versão. Ele não falou o motivo, não saberemos, né? Porque a única outra pessoa que poderia falar o motivo Era do que Giovana. aconteceu é a Giovana e ela não tá mais aqui. E eu sei que depois da promotoria apresentar todas as provas contra o Sidney, a defesa tentar colocar o Gabriel na cena do crime, eles não conseguiram. Aí o júri saiu para deliberar e voltou com o veredito de culpado. Ele foi condenado a 25 anos de prisão, o que é muito estranho, porque é muito pouco tempo, tendo em vista que foi um crime dentro de casa. Entra também como feminicídio, né? Ocultação de cadáver e ainda tentar jogar a culpa no outro filho, né? Que ele passou acho que um mês, 30 dias preso, né? Por não ter culpa de nada. Então, um excelente pai que era, né? Como a dona Ana Lúcia dizia, de repente se tornou um monstro, né? Porque por tudo isso, só 25 anos, só né? 25 anos, porque tirou a vida da própria filha. Fez com que o outro filho ficasse dentro de uma prisão por 30 dias. Assim, é inacreditável, né? Eu acho que é pouquíssimo tempo. A gente já viu outros casos brasileiros que nem teve tanto agravante e que acabou tendo uma condenação maior. Então, realmente, eu não sei o que aconteceu aí nessa questão
do tempo de pena. Eu acho que foi uma pena muito curta. A gente sabe que 25 anos vai se tornar aí uns 8 anos. Daqui uns 8 anos ele já tá na rua, com a progressão de pena que tem aqui no Brasil. Daqui a pouco libera pro semiaberto, depois pro aberto. E aí, né, a Giovanna perdeu uma vida inteira, porque ela era muito nova. E o seu assassino vai estar solto aí em pouco tempo. Isso é bizarro. A dona Ana Lúcia também ficou extremamente, assim, Ela não chocada. quer nem saber dele de forma alguma. Ele Não, queria muito que ela fosse visitar ele, mas sim. nossa, ela não quer nem saber, ela não queria nem saber de detalhes, ela não queria saber de nada. A família dele tentou contato com ela pedindo pra ela visitar ele e pra mim isso é muito bizarro, porque como que eles vão, né, tentar solicitar que a mãe da menina que perdeu a sua vida vá lá visitar o algoz da própria filha? Infelizmente é uma tragédia, né, numa família que a gente fica assim chocado, né? Uma monstruosidade sem tamanho. Esse pai, pessoal, realmente é um monstro, tá? E assim, não adianta agora jogar a culpa nos entorpecentes, porque quando você escolhe utilizar aquele tipo de substância, tudo que acontece depois disso foi escolha sua. Sim, exatamente. Mas é isso, pessoal. Esse foi o caso de hoje. A gente agradece quem ficou até aqui. E se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. É isso, pessoal. Se vocês tiverem algum outro caso que vocês gostariam que eu e o Bruno viessem aqui comentar sobre, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai trazer aqui pra vocês. E muito obrigada pra quem ficou até aqui. Um beijo e até mais. Um beijo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.